falar sobre um tema que eu acho que é muito pertinente no nosso curso e que eu gosto bastante de dar. E não só porque ele tem a ver com a minha área, com a saúde, com a medicina, mas desde antes eu gosto de falar sobre isso, porque envolve uma reflexão filosófica que é importante para a sua vida, de uma forma geral, não só porque você quer fazer um tema de redação falando sobre a questão da saúde, sobre a questão da saúde de uma forma geral, especificamente sobre a questão das doenças crônicas, mas considerando isso como sendo uma situação em que você poderá falar sobre a questão da saúde no Brasil, né? E falar sobre a saúde no Brasil também espero que envolva um certo grau de reflexão sobre os seus próprios hábitos, sobre as suas próprias questões de cuidado com a sua saúde, inclusive porque cada vez mais eu concluo que isso é muito importante para os seus próprios estudos, na verdade, sejamos pragmáticos agora, porque isso pode se refletir de forma muito importante na qualidade do seu estudo, né? Então, antes de falar do tema de redação e falar sobre as doenças crônicas, né, queria deixar esse lembrete para vocês sobre a importância, em geral, de um autocuidado, de um cuidado com os seus hábitos, com a sua alimentação, particularmente, né, focando hoje um pouco nisso, né, nossa reflexão, sobre o seu bem-estar, de uma forma geral, mas especificamente sobre a sua motivação para estudar. Né? Muitas linhas da medicina consideram que, na verdade, uma parte muito grande das disfunções que as pessoas vivem e enfrentam, que são problemas de saúde, de alguma forma, estão relacionadas com a alimentação. Isso chega a níveis extremos de preocupação com a questão do que você ingere. Certamente, né, você é o que você come e a sua alimentação e os seus hábitos com relação a isso interferem muito na sua disponibilidade de energia, na sua capacidade de se concentrar. Hábitos como, por exemplo, fazer muitos lanches, ficar petiscando, né, muitas horas do dia comendo bolacha, biscoito, doce, salgadinho, né, de forma frequente, né, eu percebo que é uma coisa diretamente relacionada a uma dificuldade de concentração para estudar. Pode, assim, né, inclusive, como sendo muitas vezes um sintoma de uma dificuldade de concentração. Né? Tem pessoas que fazem isso, né, que vão toda hora fazer um pequeno lanchinho por um certo tipo de ansiedade, por um certo tipo de dificuldade de se concentrar em uma determinada tarefa, e aquilo se torna uma maneira de fugir, né, daquele processo de concentração, de atenção, de manter a atenção por muito tempo, que para muitas pessoas é difícil. E isso não é uma questão moral, né? Tem uma questão de saúde envolvida, o que significa que você pode ter que se preocupar com isso e fazer um tratamento para isso, que vai melhorar bastante a sua vida, seja com um psicólogo, com um psiquiatra, com um nutricionista. Recomendo especialmente um psicólogo como sendo, né, uma primeira pessoa que pode te ajudar com isso, se você estiver interessado. Ou, né, se você quiser conversar comigo, também tenho interesse em debater esse assunto, né, no sentido de, né, você realmente perceber de onde que vem algumas dificuldades que você pode estar enfrentando, como essa, como uma dificuldade de concentração, né? Aí a questão da alimentação, do meu ponto de vista, pode ser um sintoma importante disso, né, de algo que você tem que lidar, certo? Isso de um ponto de vista pessoal, individual, né, e pensando no que você realmente pode fazer para melhorar o seu desempenho nos estudos, né, a sua capacidade de concentração, certamente. Ter uma alimentação saudável, uma alimentação leve, com muitos nutrientes, com verduras, frutas frescas em abundância, com uma boa quantidade de hidratação. E além da alimentação, né, hábitos ligados, né, a uma atividade física que evitem um sedentarismo, fazem muita diferença na sua disposição para estudar. E, né, às vezes, como eu já percebi, uma falta de motivação, uma depressão, às vezes é só uma falta de vitaminas. Não tem muita coisa errada com você além disso. Ou não, né? Ou pode ter realmente algo importante para destrinchar ali por trás. Muito bem, depois dessa reflexão,
filosófica, né, gostaria de falar sobre o tema de hoje, sobre as doenças crônicas e o cuidado com a saúde no Brasil. Embora o tema fale sobre o Brasil especificamente, afinal de contas, né, estamos fazendo essa discussão com um viés para o Enem. No Enem vai ser discutido dessa forma sobre o Brasil. Esse não é um problema exclusivamente brasileiro, é um problema da globalização que atingiu as terras brasileiras, né, que desembarcou nas terras brasileiras depois de correr o mundo. E, na verdade, né, isso eu falo no sentido de ampliar a discussão e de trazer elementos também para sua reflexão que, né, realmente mostram que isso não se restringe ao Brasil. Isso é um fenômeno global no qual o Brasil está inserido. Em questão do avanço das doenças crônicas e esse grande desafio, essa grande dificuldade de promover a saúde em todo esse contexto, no meio de tudo isso. E, na verdade, né, todos esses fenômenos globais são uma forma importante de analisar esse problema, né? Então, é um tema em que a gente vai falar sobre globalização, sobre urbanização, sobre modernidade líquida, em que a gente pode falar sobre esses aspectos, né, lembrar desses argumentos, porque realmente, né, eles contribuem para um entendimento muito bom dessa discussão. É inevitável, é incontornável passar sobre esses aspectos, né, para você entender esse fenômeno que a gente está falando hoje, a obesidade, as doenças crônicas crescendo, né, de forma cada vez mais consensual. É necessário atribuir a todas essas circunstâncias sociais e culturais do mundo atual uma preocupação, um obstáculo, um desafio muito grande na promoção da saúde, no cuidado com a saúde. Então, para mim, esse tema é muito importante em geral. E ele passa também por outros temas em que é possível lembrar essa discussão no meio da sua argumentação, né? Então, em um tema como, por exemplo, a população idosa, questões ligadas à população idosa, crescimento do número de pessoas idosas, o próprio envelhecimento, um dos desafios que isso implica é uma grande necessidade de dar uma resposta ao crescimento das doenças crônicas. Esse, né, vai ser, inclusive, um desafio cada vez maior para o mundo e para o Brasil, né, lidar com uma população envelhecendo que vai ter muitas doenças crônicas e será necessário, né, gastar muitos recursos públicos investindo, né, em saúde, investindo, aliás, em saúde, não exatamente, né, não necessariamente, se a gente falar dessa forma política, mas investindo em tratamentos, né, paliativos, tratamentos que são, na verdade, né, muitas vezes só uma atenuação de um problema, que não existe ainda, na maior parte do caso, cura para as chamadas doenças crônicas, né? Elas se caracterizam como doenças crônicas justamente pela ausência de cura. Então, né, isso, né, implica que o Brasil vai gastar muito dinheiro com isso para atenuar uma situação, sem realmente conseguir acabar com ela, né? É uma angústia que reflete, talvez, a de uma pessoa que tem uma doença crônica e que vai gastar muitos recursos, possivelmente da sua vida, recursos financeiros e tempo e preocupação e energia com algo que vai continuar persistindo, né? Aquela pessoa vai continuar diabética, infelizmente. Ela vai continuar cardiopata, né? Vai continuar com enfisema, o que não impede ela de ter uma boa qualidade de vida, na verdade, né? O que é algo que é bem importante de constatar também nesses fatos, que é possível ter uma boa qualidade de vida mesmo convivendo com doenças crônicas, ao mudar o seu estilo de vida, aliás, né? É necessário, né, promover uma qualidade de vida, um bem-estar para as pessoas, né, portadoras ou não de doenças crônicas, né? É extremamente viável, isso é necessário, né? São importantes, é importante, né, propor condutas, propor mudanças que permitam isso, que haja um bem-estar em geral e uma boa qualidade de vida para os indivíduos num contexto de crescente prevalência de doenças crônicas. O que, né, vai ser justamente, né, algo que a gente vai problematizar também na nossa redação de hoje. Né? Mas vamos, né, deixar as propostas para o final e falar um pouco sobre a nossa análise sobre esse contexto, sobre essa realidade. Lembrando, principalmente,
aquele repertório sociocultural que é mais interessante de usar nessa redação, embora você mesmo, né, convivendo com a questão da saúde na sua própria vida, possa trazer da sua maneira, né, da maneira como você gostaria de abordar essa questão. Mas vou lembrar algum repertório básico que seja útil para você fazer esse texto, bem caprichado, bem recheado, né? Então, imediatamente, né, cabe ressaltar que o direito à saúde, direito social à saúde previsto na Constituição brasileira, ele é absolutamente, né, imprescindível como parte de uma democracia, da construção de uma sociedade democrática, da construção de um futuro, em geral, né, surge o grande desafio de melhorar as condições de acesso ao direito à saúde, né, de forma inquestionável. E, atualmente, o maior desafio para promover o direito à saúde, para que aquilo que está previsto na Constituição seja, né, observado na prática, ou seja, né, que o Estado se preocupe em promover uma melhor saúde aos cidadãos, com parte, né, dos seus direitos como cidadãos, tem como realmente um grande desafio a questão das doenças crônicas. Isso é um desafio maior do que, de certa forma, a pandemia do coronavírus. Se é possível comparar isso, né? Porque, eventualmente, uma pandemia, como outras na história, diminui a sua circulação até que desaparece, né? Por exemplo, a peste negra desapareceu e nunca mais voltou. Outras epidemias, né? A peste antonina, que devassou o Império Romano no século II, III, né? Que, né, dizimou milhões de pessoas, moradoras de cidades, sem recursos sanitários, em um momento, né, parou de circular. Né? Naquelas cidades aglomeradas do Império Romano, né, como Roma, especialmente, né, as doenças se, né, disseminavam de forma massiva devido à falta de condições sanitárias e a aglomeração, né, a concentração de pessoas no mesmo espaço sem, né, condições, também devido a um desconhecimento dos mecanismos patológicos, né, sobre o contágio das doenças, né, não existe ainda a teoria dos germes, né, a teoria de que as doenças são transmitidas por agentes patogênicos, né, se acreditava em influência das estrelas, se acreditava, né, em forma de punição pelos deuses, né, uma série de explicações místicas para o adoecimento geral da população. E, né, sem recurso, sem vacina, em algum momento aquilo parou de circular. Né? E, na verdade, mesmo que haja a questão da imunidade de rebanho, no fundo ainda não é muito, né, claro por que isso acontece dessa maneira, por como que é possível que, né, doenças tão graves são disseminadas e em um momento simplesmente desapareçam, né? Desapareçam as condições para que elas circulem. Então, em algum momento, o coronavírus vai passar por isso também, vai desaparecer, né, e vai deixar de ser uma preocupação de saúde pública. Ou então a vacina, né, vai permitir, né, combater essa, né, situação com todos os custos, né, humanitários que, né, ela acarretou durante a sua circulação. Agora, o câncer, os problemas de coração, né, o enfisema pulmonar, hipertensão arterial, os diferentes problemas de saúde, que são considerados doenças crônicas, não vão desaparecer dessa forma. Né? Quanto mais pessoas, né, forem, né, diagnosticadas com essas doenças, né, não vai interferir na circulação delas. Na verdade, né, a gente vai continuar convivendo cada vez mais. A expectativa é conviver cada vez mais com esses problemas. Cada vez mais pessoas morram desses problemas. E isso realmente, né, justifica o que eu estava falando sobre o fato de ser realmente o grande desafio à saúde, né, de promoção da saúde para o futuro. Na atualidade, né, talvez imediatamente a curtíssimo prazo seja o coronavírus, mas a curto prazo e dali para frente, né, o nosso grande desafio é a questão do direito à saúde. Parênteses aqui para uma questão de saúde pública que vale a pena você refletir também em algum momento, não vou entrar nessa discussão hoje, porque não vai dar tempo, não tem tanto a ver com o tema, mas também se fala muito sobre os riscos à saúde, né, os grandes desafios de saúde, de custos para os sistemas de saúde do mundo ligados às mudanças climáticas, ao aquecimento global. Né? Haverá realmente, né, uma necessidade de gastar muitos recursos
coletivos no tratamento de questões de saúde, contexto das mudanças climáticas, das transformações, né, do clima, da natureza, do planeta Terra de uma maneira geral, em consequência da ação humana, da intervenção humana, e que vão gerar, na verdade, né, uma necessidade de gastar muitos recursos com a questão da saúde, né, nas próximas décadas. Mas isso ainda não está sendo suficientemente debatido nem dimensionado. Nos Estados Unidos eu já vejo surgir essa discussão. Por exemplo, né, é só pensar no impacto para a saúde das queimadas, como é que elas estão acontecendo nos Estados Unidos, na Califórnia, no oeste dos Estados Unidos, né, em que existem, né, incêndios massivos acontecendo e, né, uma quantidade muito grande de poluentes, de monóxido de carbono e resíduos na atmosfera de grandes cidades imensas, atingindo todos, ricos e pobres, né, e bilionários e moradores de rua. Né? Isso é um grande, tremendo desafio de saúde pública. No Brasil, a gente também ainda não se deu conta disso, né? Mas em algum momento, fumaça das queimadas da Amazônia, do Pantanal, se isso continuar, né, isso vai gerar graves problemas de saúde amplamente disseminados. Já gera problemas de saúde mais localizados, né, naqueles desafortunados que vivem, né, às margens do sistema de produção, do sistema que gera tantas queimadas, desmatamento. Isso já tem um impacto sobre a saúde. Né? Eventualmente a gente vai falar sobre isso também. Mas hoje, particularmente, a gente está falando de algo que eu gostaria de definir como sendo um problema de saúde pública, que é consequência de todas as mudanças acarretadas pelo ser humano, acarretadas pelo ser humano, pela evolução histórica do ser humano, desde a Revolução Industrial e o avanço da urbanização, que, na verdade, né, geraram, né, mudanças de hábitos, de estilo de vida, de valores, que tem como uma das suas principais consequências a prevalência, o aumento da prevalência das doenças crônicas, a disseminação das doenças crônicas. Isso, né, na verdade, é uma tese, né, algo que a gente poderia defender. Não é algo que está nitidamente afirmado nesse tema, né? Ele não obrigatoriamente você vai fazer essa abordagem. Mas eu acho essa abordagem muito interessante e recomendável, porque você pode refletir de forma crítica sobre a nossa realidade social através dos conceitos dos autores que a gente já vem discutindo, né? Como, por exemplo, Zygmunt Bauman, como, por exemplo, Gilles Lipovetsky. Eu acho que é algo simples, na verdade, uma tese não muito, né, digamos, radical, nem nada, mas que é extremamente pertinente, extremamente necessário considerar, né, que por trás da epidemia de doenças crônicas, de obesidade, de problemas cada vez mais custosos para o sistema de saúde, que isso se deve ao contexto sociocultural da sociedade contemporânea, a uma modernidade líquida, aos efeitos de uma modernidade líquida, de uma hipermodernidade. Foi, primeiro, né, vamos falar sobre o advento, né, dessa sociedade, a gente poderia considerar dessa forma, o surgimento dessa sociedade está na raiz desses problemas que nós estamos discutindo. Com a Revolução Industrial, com as mudanças acarretadas pela industrialização, desde o século XVIII, o século XIX, e, sobretudo, com o avanço da urbanização, houve uma mudança muito radical no estilo de vida da população global, na forma de alimentação, por exemplo, da população global. Né? Esse período corresponde ao momento em que se deixa um tipo de vida mais próxima do ambiente rural, uma alimentação típica de uma população predominantemente rural, né, interiorizada, para uma alimentação de uma população urbana dentro de um contexto industrial, ou seja, com acesso a produtos alimentares de uma indústria alimentar, por exemplo, com um estilo de vida marcado por um sedentarismo, por exemplo, que é inédito, né, na história do ser humano, porque até aquele momento, né, tirando alguns nobres, a maioria dos seres humanos teve que ralar bastante para sobreviver, né, trabalhar de forma intensa,
com um grande desgaste de calorias, né, um grande dispêndio como atividade física para a manutenção da vida. E aí isso também, né, fazia com que o sedentarismo fosse uma coisa inexistente, né, ou uma coisa entendida e interpretada de outra forma, né. O sedentarismo, né, era algo tão raro, né, que ele foi chamado pelos gregos de ócio e supervalorizado, né. O bom mesmo é você viver no ócio, né, porque você pode se dedicar à contemplação filosófica, à leitura de peças de teatro, né, o ambiente, né, a política, e não tem que se preocupar com fazer nenhum esforço com o seu corpo. E isso, no final das contas, foi prejudicial para a saúde, de alguma forma, né? Só por esse aspecto, né? O crescimento do sedentarismo, da falta de atividades físicas, foi uma consequência notória dessa urbanização, do estilo de vida que foi adotado, com o uso do automóvel particular, por exemplo, para se relacionar com um outro tema que a gente fez recentemente, né? O advento do automóvel, essa cultura do automóvel, né? Em que todos desejam ou se organizam para ter um automóvel particular e ir para todos os cantos de carro, é algo que foi extremamente prejudicial para a saúde dos seres humanos. Aliás, para a saúde do meio ambiente, né, para preservação da natureza, como a gente estava falando naquele tema, e para a saúde humana foi péssimo também, né, deixar de usar, por exemplo, bicicletas, né, ou deixar de andar quando isso é viável, né, preferir outros tipos de deslocamento. Só andar de carro foi bastante prejudicial para a saúde. Eu considero que essas mudanças são mudanças que a gente pode chamar de mudanças culturais, né, para trazer essa discussão dessa forma no nosso texto, se você quiser, né, falar dessa forma, falar sobre cultura aí, né, a cultura do camponês, do indivíduo que vive num contexto mais idílico, mais rural, adota um estilo de vida que, de uma forma geral, pode não ser fácil, mas ele é mais saudável do que o estilo de vida, né, de um cidadão cidadão urbano ocidental da modernidade líquida. E, né, isso tem um grande reflexo na questão da saúde pública especialmente, porque essas mudanças culturais geraram um grande desafio, né, para a saúde pública, que é cuidar de uma população com cada vez mais diabetes, né, com doenças cardiovasculares, com pressão alta, hipertensão, com problemas como enfisema, como câncer, que são doenças ligadas ao estilo de vida de cada um. Então, todas essas mudanças acarretadas por esse novo contexto, né, elas representam, inclusive, né, se você quiser falar sobre isso, uma transição epidemiológica. Um dos conceitos implicados nesse tema é a ideia de transição epidemiológica, algo que vale a pena você conhecer. A transição epidemiológica, né, para quem não sabe, consiste numa transição, numa grande mudança em escala global, em escala populacional, de um contexto em que a maior parte das doenças e das mortes está ligada a doenças infectocontagiosas. O maior desafio de saúde pública no Brasil até os anos 1970, com certeza, eram as doenças infectocontagiosas. Aliás, o que caracteriza um país subdesenvolvido, um país em desenvolvimento, é a alta prevalência de doenças infectocontagiosas, como, por exemplo, no contexto dos países africanos, ou no contexto do interior do Brasil ainda, né, como, por exemplo, na região do Amazonas, do Acre. Certamente ainda existe um desafio muito grande de lidar com as doenças infectocontagiosas, como, por exemplo, a malária, né? Você sabia que a maior epidemia que matou mais pessoas em toda a história, aliás, né, o problema de saúde, digamos assim, né, a doença que mais matou pessoas em toda a história da humanidade, não foi a gripe espanhola, né, uma epidemia do começo do século XX que matou milhões de pessoas, mas foi a malária, né? Se você contar, na verdade, que não é uma epidemia, é uma endemia, né, algo que persiste, né, ao longo de gerações e gerações, nos lugares onde ela é endêmica. E, por causa disso, a gente tem realmente que lidar ainda com um problema, né, que realmente ele é muito grave, né? A doença que mais matou pessoas ao longo de toda a história da humanidade foi a malária.
né? E aí, exatamente, o Brasil ainda convive com esse desafio. Mas, além disso, no contexto dos países mais pobres, no contexto das regiões mais pobres, essa realidade ainda tem que conviver com o surgimento das novas doenças, as doenças da modernidade, né? As doenças crônicas, não transmissíveis. Mas, de uma forma geral, existe uma transição cada vez maior de todos os países epidemiológica para um contexto em que o principal desafio é as doenças crônicas. E isso, na verdade, se torna um grande desafio, né? Porque existem custos muito maiores para o sistema público, de uma forma geral. É um desafio muito maior, né, tratar essas doenças do que já era lidar com as doenças infecto-contagiosas. As estratégias de combate, né, que permitiram, de alguma forma, a muitos países ocidentais, né, reduzir a incidência das doenças infecto-contagiosas, os esforços sanitários, como vacinação, né, o cuidado infantil, né, a qualidade da assistência materno-infantil, enfim, a própria redução, né, da pobreza extrema permitiu uma redução dessas doenças. E, enquanto isso, só está crescendo as doenças crônicas. Então, né, isso é transição epidemiológica, transição para um cenário em que prevalece as doenças infecto-contagiosas para um cenário em que prevalece as doenças crônicas. Além disso, né, um outro repertório que eu gostaria de acrescentar a esse contexto é a questão da influência da indústria cultural. Indústria cultural, né, entendida de uma forma ampla, né, já que, por exemplo, eu considero que uma mudança de um contexto em que as pessoas se alimentam tradicionalmente de né, arroz, feijão, produtos da terra, ou, né, alimentos menos processados industrialmente, para um contexto em que, né, as pessoas consomem McDonald's, hambúrguer, lanches rápidos, né, essa cultura do fast food, da junk food, por exemplo, mas também de comer muitas coisas com açúcar, de tomar refrigerante. Isso é uma mudança cultural, né? Rumo a um contexto em que a cultura se torna totalmente influenciada pela indústria, pela produção industrial, em que é uma produção industrial que gera uma massificação, tal como na indústria cultural, né? O principal efeito, a principal característica da indústria cultural é a massificação, né, de influências. E, inclusive, isso se reflete nos hábitos alimentares, né? O McDonald's é uma grande né, ferramenta da indústria cultural, assim como o cinema de Hollywood, né, promovendo globalmente uma massificação que gera, né, essa padronização de todos de acordo com o American Way of Life, com a cultura consumista. Não deve ser mais, inclusive, identificada com os Estados Unidos exclusivamente, porque é uma cultura global, é a cultura da modernidade líquida, é a cultura da indústria cultural. O Adorno e o Horkheimer nem falavam, né, particularmente, não se limitavam aos Estados Unidos, né, com essa análise. Falavam de American Way of Life, né, falavam da cultura do capitalismo industrial tardio. E essa cultura, né, fez com que realmente a nova forma de viver dos indivíduos nas grandes cidades após todas essas mudanças fosse realmente bastante prejudicial à saúde. Uma outra forma de dizer isso, né, além da indústria cultural de Adorno e Horkheimer, né, isso pode ser explicado devido à influência de uma modernidade líquida, da cultura de uma modernidade líquida, né, de uma sociedade de consumo líquido moderna, segundo Zygmunt Bauman, né, sociedade de consumo em que, né, como diz Bauman, se torna cada vez mais difícil você impor limites aos desejos individuais, aos desejos de consumo, né, aos desejos de buscar prazer, de buscar uma realização, uma satisfação imediata através do consumo. Isso é uma atitude que, do ponto de vista do consumo alimentar, é extremamente prejudicial, porque a alimentação não pode ser algo, né, consumido de forma, né, sem limites por um ser, né, que não consegue impor limites ao seu desejo, né, a não ser quando esses limites são impostos pelas circunstâncias sociais, né, financeiras desse indivíduo, que também acontece e gera, segundo Bauman, muita frustração. Muito da frustração contemporânea, segundo Bauman, tem a ver com não poder ser suficientemente consumidor como né, prometido pela influência dos meios de comunicação, pela publicidade, pela indústria cultural. E nesse sentido é uma frustração que, na verdade, ela é inevitável, porque, né, é impossível ser, né, tirando para, né, muitos poucos bilionários, ser um consumidor sem limites, como promovido
pela lógica, pela ideologia da modernidade líquida, da sociedade de consumo. No sentido, né, existe um grande prejuízo à saúde daqueles que consomem, né, de forma totalmente irrefletida no que se refere aos seus hábitos alimentares. Né? Uma consequência disso é a epidemia de obesidade. Né? Um dos melhores sintomas da modernidade líquida, para mim, é a obesidade. Né? O fato de que um país como os Estados Unidos, né, o país mais rico da história da humanidade, a sociedade mais rica da história da humanidade é uma sociedade de pessoas obesas, em que a maior parte da população está acima do peso e uma porcentagem muito grande é de obesos mórbidos, né? Reflexo de uma sociedade de hiperconsumo, inclusive, né? Caberia muito bem falar como Lipovetsky, uma sociedade da hipermodernidade, que é como Lipovetsky define nosso mundo, ao invés de falar de uma modernidade líquida, porque ela se caracteriza por uma aceleração intensa da modernidade, é uma modernidade hiperexagerada, né? Trouxe uma sociedade de hiperconsumo. Uma sociedade de hiperconsumo, né, calórico, inclusive, uma sociedade obesa, né, inevitavelmente, pelas, né, regras da fisiologia, né, uma sociedade de hiperconsumo calórico, de como, né, os norte-americanos, que em média consomem uma quantidade muito acima do recomendável de calorias, em média, né, da população. Embora tenha pessoas nos Estados Unidos que passam fome também, né? E esse fenômeno tem crescido, mas esses são parênteses, né? Que não é uma surpresa também para uma sociedade de hiperconsumo que haja, né, abundância, por um lado, né, indivíduos que consomem calorias em excesso e muitos indivíduos com privação de calorias. Mas, né, não é como Malthus disse, né, que a nossa realidade, né? Isso mostra que o nosso desafio não é, hoje em dia, lutar contra a escassez, mas, né, muitas vezes lidar com as consequências dos exageros, da hiperprodução, né, da superprodução, inclusive de, né, recursos alimentares mal distribuídos de forma desigual. Mas, né, eu estava falando que um argumento muito bom para usar nesse tema é a questão da sociedade de hiperconsumo, segundo Lipovetsky, né, característica da sociedade hipermoderna. Outro livro do Lipovetsky, que eu estava pegando para ler agora, é a Era do Vazio. Né? Ele fala da hipermodernidade também como uma era do vazio. Uma era em que, né, houve uma certa perda de sentido, né, de várias formas que né, eram, né, buscados pelas pessoas, como, por exemplo, na religião, em laços culturais, né, na vida comunitária, que foi se desfazendo também, se desintegrando gradualmente com o avanço do capitalismo. A própria estrutura familiar sofreu, né, perdas, né, dentro desse contexto. E essa era do vazio, né, muitas vezes, né, fez com que muitos buscassem preencher esse vazio, né, existencial, filosófico, com a comida. O aspecto ainda dessa modernidade e dessa hipermodernidade, dessa modernidade líquida, dessa hipermodernidade, que valeria a pena considerar se você quiser falar sobre isso nesse tema, é a questão do sofrimento psíquico. Né? Na verdade, ele mesmo é uma forma grave de doença crônica, né? Uma das doenças crônicas mais prevalentes no mundo é a depressão. Depressão é uma doença crônica, né? Assim como a hipertensão, como o câncer, né? E, na verdade, está muito relacionado com as próprias doenças crônicas. Frequentemente, por trás de uma série de doenças orgânicas, como, né, a hipertensão, como o câncer, está, né, um sofrimento psíquico, de alguma forma. Né? Aquilo, na verdade, está muito relacionado com o seu estado psicológico, com, na verdade, né, a falta de uma saúde mental maior, muitas vezes se reflete em doenças somáticas, né, em doenças como as doenças crônicas. E, nesse sentido, a gente deve considerar também, né, esse como sendo, no mínimo, um fator de risco muito grande. E é muito né, fácil identificar isso na modernidade líquida, na sociedade contemporânea. O quanto que, né, as doenças como a depressão, especialmente, transtornos de ansiedade, são, né, doenças cada vez mais prevalentes ligadas ao estilo de vida, ligadas à influência da ideologia dessa cultura, né? Porque, afinal de contas, por exemplo, uma sociedade que exige de forma intensa, uma sociedade que exige de forma muito intensa a questão da produtividade, o sucesso, a eficiência nos processos, é uma sociedade que gera uma grande pressão
sobre os indivíduos que muitas vezes se torna em um adoecimento crônico. Você possivelmente vive isso, né? Os efeitos dessa cultura, dessa mentalidade do sucesso e da eficiência, da produtividade, né? Possivelmente, né, é algo que pode estar te incomodando e dificultando seus estudos, talvez não a falta de estudar, mas a pressão que você mesmo se coloca com relação à sua necessidade de ser produtivo, de realmente estudar todo o conteúdo num determinado cronograma, num determinado prazo. E esse tipo de pressão, talvez em alguns, né, tipo maratonistas de vestibular, pode ser uma motivação para ir bem. Na verdade, para a maioria das pessoas normais, é um problema, né? Você, na maior parte do tempo, perde em bem-estar, antes de tudo, e eventualmente, progressivamente, em desempenho também, devido ao estresse, à ansiedade gerada pelo excesso de pressão por um desempenho idealizado, né? Pelo seu ideal de desempenho e de sucesso no vestibular. No entanto, né, a educação, na verdade, não deveria ceder a essa pressão, né, instrumental, essa pressão por produtividade, por eficiência, que os vestibulares impõem aos vestibulandos e que os vestibulandos muitas vezes sofrem e alimentam. E isso, né, é não só prejudicial para os estudos, mas, né, é bastante prejudicial à sua saúde mental. A lógica instrumental do capitalismo, descrita por Horkheimer, né, parte da cultura capitalista está ligada à prevalência de uma lógica instrumental do capitalismo. Ou seja, né, o seu valor está diretamente ligado à sua, né, eficiência, à sua utilidade, à sua produtividade no mercado de trabalho, no mundo acadêmico, né? Então, por exemplo, existe um grande desprezo por, né, um curso por uma perspectiva como, por exemplo, a de estudar filosofia, letras, ciências humanas, porque aparentemente essas coisas não têm uma utilidade direta, não servem para nada, o que é um ledo engano, né? Até na lógica utilitarista, aliás, a lógica instrumentalista, né, essas coisas se justificariam, mas, né, é pior do que isso, esse pensamento que eu estou falando. Na verdade, existe, né, um desprezo ali por tudo aquilo que não faz parte dessa cultura, né, capitalista da máxima eficiência, da máxima produtividade, o que a gente chama de prevalência de uma lógica instrumental do capitalismo. Isso gera um adoecimento psicológico constante, frequente, né, ao criar, inclusive, né, um termo que tem circulado, eventualmente gostaria de falar sobre isso, uma sociedade do cansaço, do filósofo Byung-Chul Han, um filósofo com nome coreano. Se vocês quiserem procurar a Sociedade do Cansaço, você acha ele. É uma obra que tem sido muito lida, né? E admirável mesmo, ao constatar os efeitos, ao ligar os efeitos de um capitalismo, de uma ideologia da sociedade contemporânea, a um adoecimento crônico e crescente da população, do ponto de vista psicológico, né? E é muito necessário, né? É impossível a um médico considerar essa questão do adoecimento psíquico, da, né, epidemia de depressão e de doenças crônicas, outras em geral, a uma questão social, que é, né, a forma como a nossa sociedade de consumo, sociedade capitalista, se organiza e os valores que ela cultiva. Portanto, né, é muito necessário considerar, né, o quadro, né, das questões psicológicas, do adoecimento psicológico, por trás do adoecimento, né, crônico, e por trás de uma quantidade cada vez maior de né, custos, de um valor cada vez maior de um custo dos sistemas de saúde públicos, globais, né, e da saúde de uma maneira geral, do sistema de saúde em geral. Portanto, né, é necessário modificar essas condições, essa cultura prejudicial à saúde, de forma que seja possível garantir o direito à saúde para todos. Se garantir o direito à saúde para todos envolver, construir, né, aliás, agora eu já estou falando, né, dessa proposta de intervenção, mas para introduzir o meu raciocínio, né, será que é viável, né, ter hospitais e, né, tratamentos intensivos, tratamentos para câncer, para infartados do coração, para, né, vítimas de AVC, de, né, pessoas com
uma série de doenças crônicas, será que tem como tratar todo mundo em hospital, né, com alta tecnologia, como essas doenças exigem? Uma prova de que isso não é possível é que nos Estados Unidos, onde essas doenças são, né, altissimamente prevalentes, muito mais do que em qualquer outro lugar, diabetes, hipertensão, né, doenças cardiovasculares, câncer, é muito mais nos Estados Unidos por causa, né, da prevalência desse estilo de vida exagerado, de forma bastante exagerada, inclusive, né, com lanche super size no fast food. Isso, na verdade, também lá eles não têm como garantir esse tipo de medicina para todos, porque custa tão caro, né? O preço desses tratamentos, o preço do acesso a hospitais, a tratamentos intensivos, ele é caro por quê? Porque, na verdade, não tem como dar para todos. Se fosse mais barato, mais pessoas iam querer, né? Mais pessoas que precisam iam querer e haveria um colapso, porque não existe como atender toda aquela demanda. Então, né, por uma lógica de oferta e demanda, um produto que está sendo altamente demandável, mas é de oferta restrita, porque, né, não tem, mesmo no país mais rico do mundo, como ter tantos hospitais, tantos recursos de tratamento terapêuticos para essas pessoas, é inviável. É inviável cuidar, né, desse problema dessa forma, sem mudar o estilo de vida, sem prevenir o surgimento desses problemas. Então, né, aí eu queria falar que a nossa proposta, né, mais, eu acho, realista, mais necessária mesmo na prática, para lidar com todas as questões de saúde, e principalmente para as questões de doenças crônicas, é a questão de promover um tipo de medicina preventiva. Uma medicina que considere a saúde de uma forma integral e que, portanto, não separe, né, a promoção da saúde com, né, a mudança de hábitos, com a promoção de hábitos mais saudáveis, mais favoráveis, né, a uma qualidade de vida e que previnam, que façam com que seja reduzida a incidência de doenças crônicas. Porque é muito caro custar, é muito caro tratar pacientes com câncer, com doenças cardiovasculares, os efeitos da hipertensão no corpo, da diabetes, né? Tudo isso vai se tornando cada vez mais caro de lidar, o que inviabiliza, né, na verdade, o cuidado com esses doentes a longo prazo, com uma quantidade de recursos limitados como a dos sistemas públicos de saúde, especialmente do Brasil. Por outro lado, é extremamente acessível e viável prevenir esses problemas de saúde, né? Os recursos de saúde que são gastos com a prevenção em saúde, eles são economizados de forma multiplicada ao impedir que pessoas adoeçam e, né, precisem de tratamentos mais caros e mais complexos. Portanto, né, é extremamente fundamental para promover a saúde. A principal medida que pode impactar de forma positiva a saúde no Brasil e no mundo é a promoção de uma medicina preventiva. A gente poderia dizer isso através de uma valorização da assistência primária em saúde. Talvez ainda você não saiba sobre muitos detalhes sobre isso, também não vou entrar, que não é o objetivo. Né? Talvez na faculdade de medicina, talvez não, né? Para quem quer faculdade de medicina, vai estudar isso depois, né? Ano que vem. Assistência primária em saúde, com, né, programas como Saúde da Família, que são muito mais focados na qualidade de vida da população, né, que são muito mais focados em promover a saúde, em vez de só tratar doenças. É uma medicina que, né, é centrada nas pessoas e em melhorar as condições de saúde delas, de maneira a prevenir o surgimento de doenças mais graves, né? Então, realmente, esse modelo, né, muitos conhecem como, né, o tipo de medicina que é praticada em Cuba, por exemplo. Né? Eu não colocaria assim mais, antigamente eu colocava assim na redação, né, um tipo de medicina inspirada, por exemplo, né, nesse sistema cubano. Por quê? Não porque, né, ela não funcione, mas porque não foram os cubanos que inventaram, eles apenas implementaram lá essa concepção que vem sendo discutida desde os anos 1970, que é a concepção de uma assistência básica de saúde, uma assistência primária de saúde, um contato, né, com os pacientes, com a população, focado em conscientizar sobre os cuidados, né, diários, sobre hábitos saudáveis, e identificar problemas de saúde desde o seu, né, surgimento, sua possibilidade de identificação. E essa identificação precoce ela é uma prevenção também, porque você tratar uma pessoa que está com
pressão alta, né, no começo da pressão alta, e você tratar uma pessoa que tem um infarto agudo do miocárdio depois de anos de hipertensão descompensada, é bem diferente, né? Então, identificação precoce, tudo isso, né? Que, na verdade, faz parte de uma concepção de medicina da família, uma concepção de que a atenção primária em saúde, ela é extremamente eficaz em prevenir problemas de saúde, né? E aí a gente poderia falar, então, de um modelo, né, de medicina preventiva que procure, né, reduzir de forma expressiva os custos para esse sistema de saúde e, né, faça com que haja uma menor prevalência de doenças crônicas, promovendo, né, isso se chama promoção da saúde, educar a pessoa num autocuidado, em ter uma alimentação saudável, mudar seus hábitos, né? Isso porque, né, eu acho isso mais acessível do que uma revolução social que mude, né, os produtores de alimentos e, né, isso aconteça de uma forma, né, política, né, obrigar as indústrias alimentares a mudar os seus parâmetros, né, também. Eu acho que automaticamente, quando a população, né, optar por um estilo de vida mais saudável, né, em consumir produtos mais saudáveis, haverá uma pressão para que isso seja oferecido de forma cada vez maior, né? E isso eu já vejo acontecendo em alguma medida, né? Uma pressão crescente da sociedade por, né, se alimentar de forma mais saudável, de forma menos prejudicial à saúde. Mas esse esforço ainda é bastante limitado para, principalmente, as pessoas mais pobres. Embora, né, por isso que a medicina, né, básica, ela tem um grande potencial, porque, né, é possível ter uma alimentação totalmente saudável e, né, benéfica para a sua saúde, para a sua qualidade de vida, mesmo sendo pobre, mesmo tendo poucos recursos para se alimentar, né? É viável, né? Todo mundo pode melhorar significativamente com uma orientação adequada, com uma educação, né, sobre um tipo de alimentação mais saudável, né? E aí, por isso, né, o tipo de estilo de vida mais saudável de forma geral. Então, há um grande impacto, né, realmente, no acesso a esse tipo de medicina no contexto de uma, né, epidemia de doenças crônicas. Então, a minha estratégia é essa. Isso, né, exige investimento, mas um investimento incomparavelmente menor do que aquele que é exigido para um tipo de medicina, digamos, paliativa, né? Uma medicina que aborda esse problema de forma paliativa, atenuando os sintomas, né? Utilizando recursos terapêuticos para né, o tratamento de doentes crônicos em estágio avançado, né? Então é necessário prevenir esses problemas através de uma valorização, de um incentivo de programas como saúde da família, como, né, a atenção básica de saúde, como, né, o acesso à medicina de família e comunidade. E, né, isso, né, é um paradigma a ser promovido. Podemos falar também, né, sobre o papel da educação, né? Eu estou falando que isso é promoção da saúde, só que eu estou colocando como agente, né, dessa proposta da promoção da saúde, da educação em saúde, o SUS, a atenção básica em saúde, o médico do posto de saúde, né? Isso que é o programa de saúde da família, né? É o médico do posto de saúde que, em contato com as pessoas, é capaz de educar sobre, né, a sua saúde, seu autocuidado e prevenir, né, reduzir os impactos das doenças crônicas. Seria possível também pensar na educação, na escola tem um papel nisso também, né? Existe uma educação em saúde também que poderia ter um impacto. Embora aí eu acho mais interessante a proposta que fala da área da saúde, do Ministério da Saúde, não da educação de novo, para a gente não jogar tudo nas costas da educação. Mas se você pensar, por exemplo, né, aquela proposta que a gente construiu sobre nas escolas públicas haver a distribuição de alimentos orgânicos, alimentos saudáveis e uma série de medidas que eduquem os jovens na idade escolar sobre hábitos saudáveis. Isso também teria grande impacto, né? E, principalmente pelo fato de oferecer aquela alimentação ali naquele espaço, né? Uma alimentação saudável, uma alimentação sem agrotóxicos, produzida pela agricultura familiar, portanto com responsabilidade social, com responsabilidade ambiental, mas sobretudo benéfica, sobretudo cultivando um hábito, uma relação com a alimentação mais saudável, uma alimentação, né, mais consciente. E aí é um tipo de medida bem diferente dessa da assistência básica de saúde, mas que se encaixa também, né? Você pode aproveitar aquilo que você formulou naquele tema para falar sobre isso hoje, ok? Então essa é a minha ideia, proposta de intervenção com relação a isso. Espero que vocês façam uma boa redação sobre esse assunto. Acho que vale muito a pena. Inclusive, né, caprichar nas referências, usar mesmo, né, Zygmunt Bauman, fazer uma análise filosófica do que está por trás do que a gente está falando. Uma sugestão, né? Afinal de contas, tudo isso que a gente está falando é muito útil para falar sobre saúde. Se o tema for da área da saúde, né,
A chave está nessa aula de hoje. Se o tema permitir ou exigir falar em algum momento sobre a saúde, mesmo que não seja o assunto principal, o que é cabível em muitas circunstâncias diferentes, né? Será positivo, será extremamente benéfico você usar esse repertório que a gente falou hoje, essa interpretação. Eu acho que ela é bastante pertinente. Ok? Então é isso. Ficamos por aqui hoje. Ok? Muito obrigado pela atenção de vocês e um bom final de semana.